Olá, aqui é a Fê, com mais um Papo com a Fê, aqui na Diário TV, para vocês aí de casa. É sempre um prazer estar aqui, contar um pouquinho de pessoas, apresentar para vocês pessoas que eu conheço, atividades diferentes, coisas que muitas vezes a gente tem um receio de descobrir. Então, eu trago aqui no Papo, sempre a pedido de vocês, todas as informações novas para que a gente possa compartilhar assuntos interessantes e a nossa Teresópolis de verdade, né, gente? Hoje eu tenho uma convidada que ela faz análise das pessoas, gente. Vamos conversar com ela? Eu a conheci numa situação muito bacana, já passei por essa experiência. Maria Laura está aqui. Ela é uma analista comportamental e corporal. Ela vai explicar pra gente como que faz essa análise, como que ela descobre características da gente, olhando pra gente. Prazer ter você com a gente. O prazer é todo meu. Está sendo uma honra muito grande estar aqui na TV Diário com o Papo Café. É um privilégio, estou muito honrada para contar um pouquinho a respeito dessa profissão que é tão diferente e que as pessoas às vezes têm justamente essa preocupação, sim, esse mistério. Meu Deus, eu estou sendo observada, o jeito que eu estou sentada. E aí eu vou te contar um pouquinho mais a respeito desse trabalho que eu acho surpreendente. Eu achei fantástico a sua avaliação minha. Ela vai falar de novo quem sou eu para vocês, que vocês aí de casa já me conhecem, vocês vão falar, ih, é ela mesmo. Essa é a Fê. Mas, Maria Laura, eu falei com você antes da gente entrar, né, no programa, começar a gravar. Eu sei que vocês de casa também, quando a gente fala que alguém está analisando a gente, é um problema. Eu acho que é um trauma cultural. Né? A palavra análise. Parece que a gente está errando, parece que a gente vai ser julgado. Como que cai isso para você? Como é que as pessoas chegam até você com chegam realmente com esse medo de serem analisadas? Sim, principalmente quando elas não estão próximas a mim com o objetivo da análise. Né? Quem contrata o meu serviço, naturalmente, está em busca do que eu vou falar sobre ela. Mas hoje em dia a gente sabe que as pessoas, elas expõem, principalmente nas redes sociais, aquilo que elas querem. Elas mostram o lado, a versão delas mais positiva, sem falhas. Então, a sensação de estar sendo analisada, sendo vista, traz para as pessoas essa vulnerabilidade. Meu Deus, vou ser exposta, o que é que essa pessoa está me observando, está vendo que eu estou mentindo. E não é bem por aí, né? Eu acho que tudo tem um quê de verdade. Por mais que a gente veja que realmente esse mundo digital fez com que as pessoas tivessem uma moldura de pessoas perfeitas, isso, né? A nossa essência, ela continua aqui, né? Para que a gente possa expor ou no trabalho ou na vida pessoal. A gente é a gente. Eu acho que não dá para viver aquele mundo encantado e feliz o tempo todo, né? Exatamente. E a análise corporal, ela mostra justamente isso, que não dá pra gente esconder quem nós somos de verdade. A nossa formação, nossas principais dores, nossos recursos. Mesmo que a pessoa faça uma cirurgia plástica, faça uma harmonização corporal, facial, tudo isso não vai atrapalhar o resultado da análise corporal. E conta pra gente, você é especialista em duas coisas. Conta pra gente quais são as suas especialidades e como é que isso tudo foi parar na vida da Maria Laura. Beleza. Eu tenho como base a minha graduação como educadora física da área da saúde já. Porém, eu trabalhei bastante tempo nesse trabalho e com o tempo eu me interessei pela área da psicologia. Quando eu comecei a estudar o conhecimento da análise corporal, que em resumo, o nosso corpo conta a nossa história. Então eu tive acesso a esse conhecimento. A escola é brasileira, é a maior escola de analistas corporais do mundo. Eu fiz parte da primeira turma de formação. Ela existe no Brasil somente há 7 para 8 anos. Então é um conhecimento muito recente. Sim. Você não vai encontrar facilmente um analista corporal por aí, mas tem base científica. Então quando eu comecei a notar que essa relação formato de olhos, cabeça, corpo, revelavam muita informação sobre as pessoas, aquilo ali me seduziu demais. Então eu quis me especializar, cheguei quase a me tornar professora pelo fato de professora da escola mesmo, pelo fato de eu ter sido uma das primeiras. Porém, como ele tem uma certa limitação, o que eu quero dizer?
a análise corporal, ela resolve problemas circunstanciais. Então, problemas que a pessoa está enfrentando, eu consigo direcionar a tomada de decisões, mas problemas existenciais, dores mais profundas, eu busquei um conhecimento adicional, que é justamente na área da psicologia. Eu fiz uma pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental, que hoje é comprovadamente a área, o conhecimento mais eficaz da psicologia para a solução de problemas de forma bem rápida. Então, essas duas formações, como analista corporal comportamental e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E como que no momento que você dava uma aula de educação física, então, né? Sim. Você avaliava as pessoas? Você sentiu essa necessidade de entender por que aquela pessoa tem aquela característica? Será que é por causa disso, disso e disso? Você já entendia um pouquinho ou você buscou porque você tinha uma curiosidade que não era sanada? Eu sempre fui apaixonada por comportamento humano. Então, eu observava, mas é uma observação que todos nós, ou as pessoas mais sensíveis, acabam fazendo. Puxa, tem pessoas que são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, umas gostam mais de abraçar, outras nem tanto. São observações naturais que muitas pessoas fazem. Mas é aí que entra o plus do conhecimento da análise corporal, porque batendo o olho numa foto, batendo o olho em milésimos de segundo para uma pessoa, você já consegue deduzir. Então, imagina isso para uma entrevista de emprego, né? Ou então até mesmo num relacionamento, que você tem um interesse por alguém, você já fazer um checklist ali de tudo que esperar ou não. Acho que dessa vez vai, aquela coisa assim, né? Tipo... Exato, é fantástico. Sim. Foi assim, então foi onde eu me surpreendi. Mas antes disso eu não buscava diretamente esse conhecimento, que nem existia, para ser verdade. Sim. E você me disse que você tem uma página no YouTube, tem mais o Instagram, que você posta vídeos explicando algumas técnicas, algumas análises, por que a pessoa faz tal coisa. Como é que é a aceitação das pessoas? As pessoas interagem? É bom isso? Você vê realmente a mudança nos teus pacientes e nessas pessoas que te fazem essas consultas rápidas? Demais. Excelente pergunta, Fê, porque é o seguinte, o legal da análise corporal é que geralmente em um único atendimento eu consigo solucionar praticamente toda dor, uma dor média, que a pessoa não está ali com uma depressão profunda, ela precisa de uma tomada de decisão, precisa solucionar uma ansiedade, um direcionamento. Então, eu apresento as duas possibilidades para a pessoa. E quem quer uma continuidade, é como se eu pegasse na mão dessa pessoa para conduzi-la num processo terapêutico, aí eu dou essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Os resultados são incríveis. Eu hoje posso ser considerada como especialista, porque eu já atendi muitas centenas de pessoas dentro da análise, dentro da terapia, e eu peço um feedback e eu recebo de forma muito positiva. E isso me dá muita força também para continuar esse trabalho, porque eu vejo muitos resultados. Você trouxe uns números pra gente? Sim. Um material? Sim. Pra gente mostrar pra vocês aí de casa? Ela vai explicar esse quadro para que a gente possa entender um pouco mais e esclarecer cada vez mais esse assunto tão místico. Exato, as pessoas têm essa preocupação, meu Deus, você é uma bruxa. Já me chamaram disso. Não tem nada a ver, vocês podem notar que é totalmente matemático. Todos nós carregamos como se fossem 5 pilhas. Imagina que a gente tivesse 5 pilhas ou baterias. Só que as pilhas de cada pessoa têm tamanhos diferentes. E aí eu costumo representar aqui. Sim. Então a gente nota que todos nós passamos pelas 5 fases da infância. Sim. Essa pilha menorzinha, por exemplo, ela representa justamente a fase da gestação de uma pessoa. Aqui a amarela, pessoa na barriga. Dentro da barriga. Aí o bebê nasceu, o primeiro ano de vida. E aí o que é que vai marcar ou moldar o tamanho dessas pilhas? Eu falo pilha para facilitar. É justamente a percepção que aquela criança teve naquele momento específico. Então, independente se eram irmãos, cada criança tem uma percepção diferente. E aí o quanto ela foi marcada por estas dores, e isso tem base científica, porque a nossa medula está em fase de formação, ela só é completa, formada totalmente por volta dos 5 anos de idade. Então, neste período que ela está ali imatura, toda a percepção do ambiente que essa criança recebe
marca tanto o corpo quanto a mente. Por isso a mente é um É o reflexo. famoso exemplo, né? Exato. É quando a gente brinca que o pai, ou a mãe, ou a tia tá brincando com a criança na barriga, Exato. tá verdadeiramente recebendo carinho e atenção, ou tomando alguém dando brigando, né, com a criança na barriga. Por isso que os sentimentos são tão preocupantes nesse momento. Porque você está com uma ligação muito grande, né? Muito profunda. Perfeito, exatamente. Então, a forma como uma criança percebe o ambiente dentro da barriga, no primeiro ano de idade, nos primeiros meses, essa barra maior amarela, depois do 1 ano e meio aos 2 anos e meio, a forma como essa criança, a laranja, depois dos 2,5 até os 3,5 e a última barrinha dos 3,5 aos 5. Aqui eu trouxe o exemplo de uma pessoa que você nota que a gravidez dela, a gestação dela foi muito tranquila. Quando a gestação, essa barra ela dá muito alta... O índice é menor. Exatamente. Se foi pequenininho, a gestação foi super tranquila. Muitas vezes foi desejado esse bebê. A mãe não teve ansiedade nenhuma. E isso se resume em uma pessoa que não vai ser magrinha. Uma pessoa assim, dificilmente vai ser magrinha. Tá confortável com a vida, né? Perfeito. Exatamente. Muito bem. E aí, quando ela nasceu, por que esse amarelo? Então, imagina, o total são 100%. A amarela já predomina 33%. Sim. Só ela. Então, essa fase da amamentação foi muito marcante. E uma pessoa assim, significa que a mãe deu mamar em excesso, só que ela não soube suprir as necessidades básicas adequadamente naquela fase. Então, para todo desconforto, ela vai ter a tendência a comer, a beber, compulsões, se preencher com alguma coisa. Sim. Então, são pessoas um pouquinho mais fofinhas. A gente sempre olha o bebê e a gente fala, é gordinho, bonitinho, né? Isso aqui. Mas a gente realmente precisa entender o que está por trás de tudo isso, né? Porque realmente, em muitos momentos, nós como mães, a gente passa por aquela coisa assim, tipo, ops, não sei o que fazer, tá chorando? Vamos dar mamar, né? É um reflexo. Exato. Não é nem por maldade, a gente não está aqui rotulando ninguém, a gente só está contando um pouquinho mais da história da humanidade. Exatamente, né? Porque as circunstâncias estão acontecendo. Às vezes a mãe planejou tudo, mas durante o período da amamentação, ela perdeu alguém da família na morte, o marido ficou desempregado, alguém está doente. Então, são muitas coisas acontecendo que vão influenciar. Se você notar, Fê, ali no lado dessa tabela, a parte esquerda, mostra que cada uma das partes do corpo conta um pouquinho da nossa história. Eu já ia te perguntar, porque eu vi que tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem perna, quadril, tronco, boca, olhos e cabeça. Exatamente. E você olha tudo isso para poder chegar à análise. Essa análise ela é totalmente assertiva. Quando a gente faz uma análise totalmente fidedigna, um analista para o outro não pode ter falha, no máximo 2,5%, 3% do resultado. Então tem que ser muito assertiva. E a gente observa pontuação, pontos. Quantos pontos essa pessoa tem nos olhos de cada uma destas fases? Sim. E estas fases têm nomes, que a gente mantém a nomenclatura antiga. São nomes que parecem transtornos, mas não são. Que é o esquizoide, oral, fase oral, psicopata, masoquista e traço rígido. Então, o quanto esse meio influenciou, no caso desta mulher, eu peguei um exemplo aqui, ela foi muito influenciada na fase da amamentação e no surgimento da sexualidade, que é esse roxinho aqui. E as análises são feitas até uma certa... Eu posso chegar para você fez uma análise minha, como mulher adulta. Sim, né? qualquer momento. Você não tinha, talvez, você não tinha a minha história de maternidade, né? Até o meu nascimento, até a minha fase de adolescente. Mas como eu carrego esses traços, você consegue tirar cada nível desse, é isso? Perfeito. O que a gente foi formado até os 5 anos de idade, a gente não muda. E aí, se chega alguém que fez algum procedimento, eu coloquei prótese e tal, eu peço geralmente fotos do período anterior. Tem coisas que Só já para são... confirmar. Vai que mudou de personalidade. Mas a pessoa ela não vai mudar. O que ela foi formada, ela vai carregar. Posso analisar uma pessoa idosa, por exemplo, que o resultado vai ser o mesmo. Exatamente. Tem que ser o mesmo. E no próximo bloco, você trouxe algumas imagens de personalidades e uma análise de uma região do corpo específica
que é uma das principais formas de analisar, é isso? Exatamente. Então a gente analisa cabeça, olhos, boca, tronco, quadril. Então eu fiz questão de mostrar um pouquinho, no próximo bloco a gente vai ver os olhos, que são o que mais nos revela a nossa história, e o quadril, porque é uma das partes que eu precisava trazer pra gente. Às vezes a gente não para pra pensar, meu Deus, quantos modelos de quadris existem? E existem muitos, e eles contam muito da nossa história. Gente, existe muito, vocês vão ver. E ela não trouxe todos, hein? Porque eram muitas coisas. Eu falei, gente, não vou conseguir, a gente vai ter que fazer uns 5 programas. Então fica aí que a gente já volta com mais Papo com a Fê. Maria Laura não vai sair daqui. Agora a gente vai fazer análise de personalidades e de partes do corpo. Fica aí que a gente já volta. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor, com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte. Uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Agora, no segundo bloco, a gente vai analisar uma característica, tá? É sempre importante lembrar, né, Maria Laura, que a avaliação é da pessoa como um todo. Perfeito. A gente vai falar do quadril
Será que é por causa de mim? Não sei, que chamei esse negócio. E para vocês poderem entender como há diferenças. Eu me assustei quando Maria Laura a gente conversou e você me mostrou vários tipos de quadris. A gente realmente não anda olhando para os quadris das pessoas, né? Sim. Mas o quadril diz muito sobre a pessoa. Demais. Vocês vão ver, vai aparecer na televisão, na tela de vocês, vários tipos de quadril. Vai se avaliando para ver se seu quadril é assim. Conta pra gente. Então, parte da análise é feita com base no quadril. Eu peço para a pessoa ficar de frente, de lado, de costas. Por quê? Aqui a gente nota um exemplo de uma pessoa que ela tem bastante volume no quadril. Então, a gente nota que não é tanto músculo, é mais gordura mesmo. Isso é típico do traço de caráter oral. É uma pessoa que mantém uma energia, mas é uma energia que a gente chama que escorre, não é aquela energia pronta para correr, aquele atleta. Então, esse é um exemplo. Aqui a gente vê um quadril que já tem muito mais energia, uma musculatura muito mais definida. É bem empinadinho. Até rígido, né? O traço de caráter se chama justamente rígido. Então, a gente pede que a pessoa esteja com uma legging. Se for homem, eu peço para puxar assim, justamente que eu preciso ver o quanto esse quadril é trancado ou não. Então, aqui a gente vê duas características. A predominante é do traço de caráter rígido, que é essa energia atlética de proatividade. E a gente vê também uma entradinha aqui, que a imagem talvez não aparenta tanto, que também é típica do traço de caráter psicopata, que tem tipo uma borboletinha. Tem mulheres que têm uma borboletinha no Como quadril. se fosse um buraquinho, né? Perfeito. No quadril. Isso. Próxima imagem. Aqui a gente vê um exemplo de um quadril muito trancado. Isso daqui é incrível, porque, por exemplo, a partir de agora que vocês repararem uma pessoa que tiver o bumbum assim, ela sofreu dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio de idade a dor da humilhação. Então, ela sentiu que aquele ambiente estava humilhando, criticando ela em público. E aí essa pessoa ela desenvolve características de se trancar no mundo dela. Vai ter dificuldade de expressar seus sentimentos, vai ser uma pessoa com muito planejamento para evitar fazer merda. O maior medo de uma pessoa com este traço que se chama masoquista é fazer merda. Errar para elas é inadmissível. Sim. E o quadril conta isso. É engraçado, né? Eu tenho muito hábito de olhar para os pés das pessoas. Eu gosto dos sapatos bonitos, dos pés bonitos, das pessoas com o pé arrumado. Eu às vezes nem olho do pé para cima, às vezes eu olho pro pé e depois eu vou olhar pro rosto da pessoa. É uma avaliação minha, mas eu acho que automaticamente a gente já está avaliando a estética da pessoa, né? Exatamente. Aqui a gente tem um exemplo de bumbum psicopata, por quê? Ele tem Quadrado, um leve né? triângulo. Ele é duas misturas. Todos nós temos os 5 traços, né? Então a gente vê que ele é uma mistura de um quadrado E com um um triângulo triângulo. de costas pra baixo. Então ele tem este traço masoquista, que é de se trancar, de se fechar, ser uma pessoa totalmente introvertida e muitas vezes até caverna, que a gente chama, precisa ficar sozinho. Porém, o traço da manipulação. É uma criança que se sentiu manipulada por suas referências de vida, pai e mãe, de alguma forma. Sim. Percepção da criança. Por volta de 1 ano e meio aos 2 anos e meio de idade. Então, ela desenvolve características triangulares no corpo, inclusive no quadril. E a gente nota que tem uma musculatura repuxada aqui Que puxa pra baixo, reforça né? isso. Exatamente. E as pessoas, na hora da tua análise, da tua conversa com a pessoa, ela alguma vez aconteceu da pessoa se emocionar quando você está Excelente pergunta. falando sobre isso? Muitas vezes, muitas. Porque a gente toca em dores, Sim. feridas que... Porque é uma coisa que a gente não para analisar que o nosso corpo está dando sinal, né? Exato. A gente sabe que uma inflamação, uma dor de cabeça é um sinal de alguma coisa errada. Mas a gente está muito acostumado a ser analisado fisicamente. Por exemplo, eu, nas entrevistas, eu sempre tinha um problema, porque a pessoa ficava, eu falo com a mão, então o analista de RH ficava sempre em dúvida, e depois ele me chamava num cantinho para conversar comigo, para entender se eu era realmente essa pessoa toda agitada ou se eu conseguia me adaptar naquela oportunidade. Porque é meu isso, de gesticular, de mexer cabelo, de falar. Eu sinto, por exemplo, eu fui fazer fono uma vez e a professora falou para mim assim, não, mas então, você não precisa, porque a sua boca, você fala, você pode não estar saindo o som, que a gente está entendendo muito bem o que você está falando. Que interessante. Porque é uma característica minha, mas se a gente não busca, a gente não compreende. E eu nunca ia olhar para um quadril de uma pessoa e avaliar com essas características. Como é que você está aí em casa? Tá se avaliando? Parou para ficar de costas pro espelho?
Depois conta pra gente. Comenta lá aqui no YouTube pra gente saber como é que você reagiu a isso. Esse quadril, Maria Laura, qual é esse quadril? Em resumo, a gente vê um quadril muito sem energia, que a gente chama. Tem um afastamento ali na virilha, ele tem pouca curvatura, pouca carne, vamos dizer assim. Isso daí é típico de uma pessoa que sofreu a dor da rejeição durante a gestação. São pessoas que têm um corpo mais sem vida. Porque para elas sobreviverem, elas se movimentaram o mínimo possível dentro da barriga da mãe. E aí elas não vão ter muita energia física. Então a gente vê muito isso em modelos, né? Um corpo bem magrinho. É importante lembrar, eu comecei o bloco falando para vocês, são avaliações genéricas. Exato. Né? A gente está aqui falando de uma forma genérica para que vocês possam parar e avaliar. A gente vai fazer uma autoavaliação, porque às vezes vocês precisam desse momento rápido, de um momento só, com a Maria Laura, para poder entender quem é você. Porque às vezes a gente está com alguma dúvida, parece que tem uma pedra no caminho que a gente nunca consegue dissolver ou tirar ela do lugar, né? Exato. Às vezes a gente coloca aquela pedra todo dia no mesmo lugar e a gente quer tentar tirar, mas a mão da gente não alcança, porque é a gente que está colocando, né? Exato. E a análise corporal, ela revela muitas informações que vão nos explicar. Por que chama O Corpo Explica? Explica o porquê da nossa ansiedade, da nossa depressão, as origens. Então, muitas vezes, a gente está perdido, é como se fosse um tubarão querendo voar. Então, ele não foi feito para aquilo. Sim. Então, a partir do momento que ele se conhece, é a base do autoconhecimento, eu costumo falar, ela vai ter muito mais clareza, muitas respostas que ela estava buscando antes. Né? Agora, a gente vai dar uma de fofoqueira aqui. Exato. Pedir para Maria Laura separar algumas personalidades que estão muito latentes na nossa televisão hoje, na rede social, e que todo mundo fala, todo mundo comenta. Vamos começar a ver umas fotos de personalidades. Babu é a primeira personalidade. Conta pra gente um pouquinho, dá uma análise rápida. A gente vê uma pessoa fofinha, porém forte, né? Então é aquele fofinho duro. Uma pessoa assim tem muita dependência emocional, uma pessoa com características muito emocionais, muito sensíveis. E a gente nota que ele tem um sorriso muito travado, um peso muito grande no olhar. Tudo isso é típico daquele traço que morre de medo de ser humilhado, de decepcionar as pessoas. Então uma pessoa assim, ela geralmente carrega o peso do mundo nas costas. Prefere sofrer do que ver quem ama sofrendo. Qual o próximo? Jonas, é o Jonas. É o Jonas, do Big Brother também. Isso. Porque ele tá ali com uma menina que foi ex-namorada dele. Vamos lá. Ah, beleza. A gente nota muita simetria, né? Características muito harmônicas. Toda pessoa que é agradável aos olhos, pessoas belas, tem muito do traço de caráter rígido. A gente nota que ele tem uma mandíbula muito desenhada, inclusive o corpo dele é todo desenhado. E pessoas assim, geralmente mesmo sem malhar, vai ficar com uma musculatura definida. Pessoas assim são muito inseguras, por incrível que pareça. Pessoas que têm uma tendência à insegurança, muita indecisão e muito dificuldade em entrega num relacionamento. Então, a gente nota muitas pessoas assim, parece aquele galanteador que quer só conquistar na balada, mas no fundo tem muita dificuldade em acreditar no amor. Tem sempre um plano B. Nunca tá perfeito. Exatamente. Né? A gente vê, às vezes, pessoas muito bonitas, a gente já vai falar da Virgínia, a famosa, mas a gente vê normalmente pessoas muito bonitas que as pessoas julgam, porque não é feliz, porque não é, às vezes não é mesmo, né? Exatamente. Porque tá sempre com um sorriso no rosto, é aquela situação de quem eu quero que você veja. É isso aí. Né? A gente tem a Virgínia, que também tem bastante desse traço. Naturalmente, ela tem muita harmonia, muita simetria, porém ela também tem um rostinho muito doce. Você tem bastante dessas características da Virgínia, né? Que é o conflito menina-mulher. Então, parte dela é aquela menina doce, que só quer colo, só quer um ombro para chorar. Aqui a gente vê bastante desse lado menina dela. E tem uma outra foto na sequência, tanto esta mostra muito... Isso, mulherão, perfeito. Né? Mulherão. Então tem um lado sedutor daquela mulher que quer ser vista como atraente. Então é um conflito que vai ter problemas muitas vezes no relacionamento. Tem alguns conflitos, por exemplo, horas quer conforto, horas quer estar no salto, horas só quer descansar, horas quer fazer muita atividade física. Então dá para contar uma infinidade de características de uma pessoa como ela.
foi feita para brilhar, como você. Ah, meu pai. Já vem a minha análise, gente. Paola Oliveira. Note que eu fiz questão de trazer uma foto dela mais antiga pra gente ver as características um pouco mais originais do corpo dela, mas tem muita semelhança com a Virgínia. As duas têm um perfil muito parecido. Menina, mulher. Então essa doçura da conexão, essa necessidade de conectar com a inocência, mas por outro lado ela quer uma conexão da sedução também. São pessoas que só de chegar no ambiente parece que já estão encantando as pessoas que estão ali. Então é um perfil maravilhoso, foi feito para estar em evidência, precisa de palco. Se você colocar uma pessoa dessa enclausurada no escritório, vai ter problema. Pai, pior que é, gente. É desse jeito. Próxima foto. Gustavo Lima. A gente nota, eu quis essa foto... Ele já tem uma característica que ele mesmo se determina como embaixador. Exato. Né? O líder. Não é? A gente vê uma pessoa que, por causa, né, das condições, ele colocou faceta nos dentes, tem um cabelo todo projetado ali para dar um volume na cabeça. Tem muito procedimento aí que deixou ele muito mais bonito. Tem algumas fotos dele mais jovem, que a análise ela é sempre feita... Assustador, né, gente? Né? Mudou muito. Mudou, muda, mas não muda, né? A gente nota que ele tem o corpo muito alongado, típico daquela característica da pessoa que tem a cabeça avantajada em relação ao corpo, que é o que teve problema na gestação. Pessoas assim tiveram uma gestação bem complexa. Então a gente nota que ele tem a cabeça alongada, o corpo alongado, mas ele não deixa de ter as características do traço de caráter rígido, que é o da musculatura definida, que foi aquele traço formado no período da sexualidade. Então ele vai ter aí também um momento de brilhar e um momento que ele precisa se esconder na caverna dele. Que é mais ou menos o que ele mostra pra gente, né? Ele vai no show, ele fala com todo mundo, ele é expansivo, mas na hora que ele tá na intimidade dele, ele está na intimidade dele. Exatamente. Né? E a gente nota que ele tem uma doçura também no olhar, mesmo assim. Então ele tem uma conexão infantil ali, um sorriso doce, esse sorriso largo é típico da pessoa... Então ele foi uma pessoa que passou problemas sérios com a mãe. Batendo o olho eu já saberia, não sei quem é a mãe, nunca foi exposta à situação, mas quem teve problema na gestação e no primeiro ano de vida com ausência de mãe ou faltou mãe, a gente já nota que tem uma sensação de rejeição infinita. É porque a gente sabe que existem as complicações pós-parto, as complicações na gestação e que, inevitavelmente, algumas mulheres passam por esse período, né? Exato. O Léo Santana. Eu fiz questão de colocá-lo porque a gente nota que ele é super forte, mas ele não deixa de ser arredondado. Então é aquela pessoa que se não se cuidar, vai engordar. E ele tem essa característica de bebezão. Essa pessoa é do traço oral, é o bebê que ficou grande. Então, a gente nota que ele tem um sorriso muito de menino. Ele é garoto, garotão, né? vai ser sempre. Então, ele é fortinho. Ele também tem bastante desse conflito de homem e menino, mas ele vai ser muito de agregar pessoas, se conectar com muita facilidade, gosta de gente. Quanto mais, melhor, sabe? Mais abraço, mais toque, mais beijo. É pessoa carente. Bom, próximo. Ih, menino Neymar, gente. E agora? Também coloquei uma foto antiga dele, justamente para a gente ver as características dele mais jovem. Ele tem bastante do traço da rejeição da gestação, que ele é muito magrinho, ossos aparentes, mas ele tem uma musculatura definida. Então, parte dele não tem energia e parte tem muita energia. Ele vai ter esse conflito. Aqui a gente nota que ele tem um sorriso que se abre mais para um lado e um olhar diferente do outro. Isso é típico do traço de caráter psicopata. O fato do sorriso se abrir para o lado esquerdo representa o medo de ser manipulado pelas mulheres, porque ele se sentiu manipulado pela mãe. E o olhar, a gente vê que tem mais peso do lado da mãe também. Então é uma relação mais pesada. Ele vai ter muita dificuldade em se envolver com mulheres, porque ele vai ter essa desconfiança e é uma relação mais pesada naturalmente. Aqui eu fiz questão de mostrar que ele tem uma leve barriguinha, porque ele tem o traço de oral Mas ele também. é forte. É forte também, e magro, né? ao mesmo tempo, né? Então todos nós temos todos os traços. Então acho que agora sou eu. Chegou a minha vez? Né? Fala um pouquinho de mim para que todo mundo lá em casa possa entender como é a sua avaliação, sua análise. Bom, a Fê tem uma proatividade, então você tem uma execução e quando as pessoas vão saber que foi você quem fez, você vai fazer com muita excelência, com muito perfeccionismo. Porque decepcionar as pessoas para você é uma dor gigantesca. Sentir que falhou. Então mas você tem um lado perfeccionista no particular também. Então aquele negócio de envolver um planejamento, uma organização, você
tem algumas inseguranças, você é uma pessoa muito intensa. Né? Essa intensidade ela é muito positiva muitas vezes, mas em alguns momentos pode gerar alguma explosão ou muita ansiedade. Parte de você precisa de colo ou precisa ficar com as pernas para cima. Então, dias que você ficou muito de salto, você vai precisar tirar uma parte do seu dia para relaxar. Tudo que envolve os órgãos do sentido, uma massagem, o toque, músicas agradáveis, cheiros vão te agradar, alimentos saborosos. Você precisa se dar ao direito a comer alguns alimentos saborosos de vez em quando. Então, uma dieta muito restritiva vai ser complexa para você. E você tem uma tendência à dependência emocional alta. O que isso significa? Um medo de desagradar as pessoas. E as pessoas que mais lhe importam, se elas não estiverem bem, você não vai conseguir ficar bem. E isso pode atravancar alguma área da vida em algum momento. Viu, gente? Eu, purinha. Só não chorei porque eu me segurei para não chorar, porque essa sou eu. Vocês já me conhecem aí de casa, então sabem que eu sou essa pessoa. E é realmente uma coisa que é surpreso, eu fico surpresa, porque eu nunca estive com Maria Laura até a primeira vez, que foi quando você me analisou. E a gente conversou muito pouquinho, né? Foi, então eu acho que é muito interessante as pessoas verdadeiramente se descobrirem, sabe? Quando eu quis que você participasse, eu falei, gente, acho que é um assunto que você de casa às vezes está... Eu acho que a gente passa hoje por um processo na vida da gente tão cansativo, Exato. Né? Essa questão mesmo que a gente começou o programa falando da rede social, que é uma vida perfeita, é uma vida bonita. Muitas vezes eu não sei o que postar, porque eu não estou naquele dia bonito. Sim. Entendeu? Ou eu não estou no dia que eu tinha que entregar alguma coisa para um cliente, sabe? Por quê? Porque eu trabalho com a minha estética. Sim. Então, isso realmente mexe muito com a gente. Mas vocês aí do outro lado, eu acredito que também tenham essa fragilidade. Porque às vezes a gente está numa viagem linda, a gente programa tirar várias fotos, mas todas as fotos estão erradas, porque alguma coisa aconteceu que não te agradou ou que não estava dentro da nossa organização, né? Exato. Então eu acho que é esse pouquinho que a gente dá de oportunidade, que eu estou dando hoje para as pessoas que estão em casa, né, junto com você, de se conhecer, de fazer uma autoanálise, de se olhar no espelho, conversar com você mesma, é muito importante, né? Isso. Então, para encontrar respostas, inclusive eu tenho um canal do YouTube que se chama Do Caos ao Equilíbrio, que é justamente trazendo a pessoa para o centro dela, a partir do autoconhecimento e também da compreensão das raízes das suas dores. Bom, Bem né? legal. Muito bom. As pessoas conseguem assistir esses vídeos e entender um pouquinho mais de tudo que acontece por trás de si. Exatamente. Então, se a pessoa ela tá confusa, puxa, eu não sei se esse relacionamento tá legal, eu não sei se eu devo fazer tal curso ou outro, não sei se eu devo mudar de cidade, não sei porque eu me sinto assim. A análise corporal traz mais de 100 características para uma pessoa que explicam o porquê. Então, elas saem com a cabeça assim, ó, explodindo. É muito legal. É muito bom. Então, vamos fazer um convite para quem está em casa? Vamos. Fica à vontade, a câmera é sua. Vai ser um prazer para mim que você me siga no meu perfil do Instagram, @marialauraabdala, e também do meu perfil do YouTube, do Caos ao Equilíbrio. Você será muito bem-vindo. E vai tirar várias dúvidas de vocês, vai poder ajudar a fazer com que a nossa rotina, a nossa vida seja mais feliz, tenha mais paz, tenha mais equilíbrio. Que a gente sabe que tá tudo um caos lá fora. Exato. Mas a gente não precisa ter um caos aqui dentro, né? Exatamente. A gente pode estar com tudo organizadinho. Eu tenho minha sala de atendimentos presencial e também presenciais e online. A maioria dos atendimentos que eu faço é online, de pessoas do Brasil, de fora. É fantástico. Então, só você entrar em contato pelo YouTube ou pelo Instagram, que Maria Laura arruma um jeitinho, um horário para vocês. E a gente fica por aqui. O papo foi ótimo, foi uma delícia. Obrigada. Muito bom. Eu gosto muito de verdade quando a gente consegue levar a verdade para as pessoas lá do outro lado. Exatamente. E sinto verdadeiramente que o que a gente fez hoje, a gente ajudou muita gente do outro lado. Eu tenho assim certeza. entender. Eu também. Foi um prazer muito grande para mim também. Obrigada. Até a Obrigada próxima, a você. viu? Até a próxima. E você fica aí que eu já volto. Vou para a culinária. Rapidinha hoje a culinária e gostosa. Já volto com o Papo com a Fê.
Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Voltei com o bloco da culinária. Pois é, estou adorando, voltei a gostar de fazer comidas para vocês. Hoje trouxe uma receita que eu peguei lá com a Simone da Arosa, que é um croissant de creme de avelã. Vamos à receita? Massa folhada da Arosa, claro, que você encontra aqui. Tem uma rede de mercados famosa na cidade que você encontra essa massa. E você também pode entrar no @ da Arosa, que eles indicam para vocês o contato da Simone, tá? Mas Simone atende sempre, entrega em todos os lugares. Só procurar Arosa Teresópolis que vocês acham também. Tô dando uma dica para vocês que não é merchan, mas é porque eu adoro essa massa, gente. Essa massa folhada é super prática e rápida pra gente fazer delícias quando a gente recebe uma visita, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer um croissant diferente do normal, tá? Vocês vão ver aqui agora, olha, eu cortei a massa vem assim em rolinho, olha, ela vem toda enroladinha. Cortei a massa já, vou tirar a massa daqui do plástico e vou botar aqui em cima dessa bancada.
Enrolei de novo. Vou deixar a massa aqui para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte, já viram? Uns palitinhos salgados que o pessoal faz com massa folhada? Pois hoje eu vou fazer esse palitinho com creme de avelã, tá? Comprei um creme de avelã gostoso, vou colocar canela e vai pro forno. Vem comigo que a receita é rápida e fácil, tá? Olha, cortei uma parte porque eu vou fazer uma receita pequena para vocês, olha. Massa folhada, cortei um quadrado, agora eu vou cortar aqui assim, ó, no meio. Por que, Fê, que você tá cortando no meio? Porque isso aqui eu vou separar. Vou pegar aqui agora o creme de avelã, olha, generoso, hein, gente? Generoso pra gente passar o creme de avelã, pra todo mundo que for comer sentir esse recheio delicioso. Ó. A gente passa por toda a extensão da massa o creme de avelã. O pessoal tem, às vezes, receio de trabalhar com a massa folhada. Gente, eu vou falar pra vocês que eu sou amadora, né? Eu gosto da receita, de compartilhar isso tudo com vocês, mas eu não gosto, não sou muito essa de botar, por exemplo, os profissionais falam para colocar ovo. Nem sempre. Hoje, por exemplo, como eu vou fazer uma receita doce, quando eu faço em casa, eu não coloco ovo. Então, aqui será a mesma coisa, tá? Experimenta aí e vê qual é o seu gosto para fazer a massa folhada e voilá. Bora! O importante é a gente fazer, tá? Deixa eu virar essa tampinha. Botei o creme de avelã pra cá. Uma coisa que eu adoro, que é um truque, que eu adoro usar em receitas assim, é canela. Eu boto canela em tudo, gente, no meu café, no meu chá. Então, eu gosto do efeito da canela, que a canela dá aqui. Vamos lá, que agora eu vou botar uma massa sobre a outra. Acompanhem comigo, pra vocês verem como é rapidinho. Ó. Aí, o que a gente faz? A gente achata essa massa. Ó. A massa folhada, crua, sem assar, ela lembra uma massa de pastel, tá? Agora, vou cortar tudo em tirinhas, ó. Largura de um dedo. Vou fazer a mágica da televisão e já volto com tudo cortadinho pra vocês. Espera aí. Então, voltei, tá tudo cortadinho. Vocês estão vendo aqui, olha? Era uma placa retangular, agora ficou 2 quadrados. Com essas tirinhas, a gente só vai dar uma torcidinha e colocar de ladinho. Vamos dar uma torcidinha em todos. Vocês conseguem ver o recheio, né? Olha que delícia. Eu brinco lá em casa que é um croissant rápido. Você pode fazer também lá no site, no Instagram da Arosa. Você encontra receitas, ou mesmo no Instagram em geral, você coloca lá croissants e tem vários jeitos de fazer rapidinho. Mas eu gosto muito disso aqui. Fica gostosinho, bonitinho para servir, para receber uma visita ou para as crianças comerem. E fica uma delícia e super rapidinho de fazer. Ó. A gente enrola todos, vai torcendo, tá? Se você quiser fazer enroladinho assim, olha, vou fazer esses daqui assim, dessa forma. Vocês vão ver que ele vai abrir, tá? Porque a massa, ela expande a massa folhada. Mas você pode fazer o canudinho, né, o palitinho, ou então enroladinho, tipo um rocambole. Vou fazer 2 tipos pra gente poder ver como é que fica. Porque se der errado, eu mostro também, né? Vocês sabem que eu sou aqui de verdade e sou aquela pessoa que cozinha raiz. O que a gente faz em casa, eu faço aqui, porque pra mim é a minha verdade com vocês. Então, bora lá, ó. Tô enrolando. Ó. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí em casa? Fiz 2 tipos. O enroladinho, aqui soltou um pedacinho. Porque o indicado é fazer a massa folhada
com ela mais gelada, tá? E com o plástico que vem em volta dela. Mas como eu não fiz a massa toda, eu quis fazer dessa forma. Vou pegar um tabuleiro. O tabuleiro eu untei com um pouco de óleo, tá? Ó, assim você consegue ver. Ó, um pouco de óleo. Vou colocar aqui. Tcharanã. Colocando aqui. Separar um espaço entre um e outro, tá, gente? Não colocar muito coladinho. E agora a gente pega os torcidinhos. Os torcidinhos ficam uma delícia e ficam uma graça para botar na mesa, para receber convidados. Eu gosto muito, tenho o hábito de fazer em casa o salgado e o doce. Por isso que eu quis trazer o doce aqui para vocês. Porque é rápido e prático e facinho de fazer, gente. Ó. Colocados todos no tabuleiro, olha. Os dois formatos que eu fiz, eu coloco mais um pouquinho de canela. Polvilho a canela em cima deles. Generosa, tá, gente? Porque eu gosto de canela. Se você não gosta de canela, você pode polvilhar, por exemplo, aquele chocolate em pó. Ou achocolatado. O açúcar, por exemplo. Eu gosto muito de fazer também, usar a massa folhada com banana e doce de leite. Então, às vezes eu uso canela, às vezes eu uso açúcar. Então, você coloca o que mais te agrada. Como eu tô fazendo uma receita como se eu estivesse em casa pra vocês, eu vou abusar da canela, porque eu adoro canela. Ficou dessa forma, olha. Polvilhado. E agora vai para o forno. Vamos comigo? A mágica da televisão. Vou colocar e já tiro para vocês verem como vai ficar e como tá uma delícia. Fica aí. Espera aí que eu já volto com a próxima parte da receita. Voltei, gente. Agora é a hora de tirar do forno. Vem comigo. Ele sai, olha, por causa da canela, mais escurinho, tá? Ó. Mas o escuro, o marrom, é da Nutella, que tá crocante, borbulhando, quentinha. Vou tirar essas coisas daqui para que eu possa servir e vocês possam acompanhar comigo. Como fica gostoso, gente. Eu preciso dessa luvinha para eu não me queimar, né? Vamos lá, vou pegar um suporte. Vou botar aqui mesmo, ó. Lembrando que a massa folhada, gente, ela já tem gordura, né? Então a gente tem que ter muito cuidado como vai colocar o untar da panela, do tabuleiro, né? Ó. E eu coloquei a canela que eu falei pra vocês. Tá quente o negócio, hein, gente? Tô tirando com a mão, mas em casa, cuidado pra vocês não se queimarem, tá? Eu não quero que vocês fiquem bravos comigo, porque se queimaram. Tirei da forma. Fiz uma barulheira, né, gente? Gilberto solta os bichos. Agora é a hora de experimentar. Massa da Arosa que eu usei pra fazer o palitinho recheado com Nutella. Gente, isso aqui é um sucesso, é uma delícia. Fica gostoso. Agora, vou esperar esfriar um pouquinho, né? Pra eu poder experimentar junto com vocês, ó. Como ele fica. Vou chegar aqui bem pertinho, olha, Gil. Ó. Tá vendo? Ele ficou crocante. Muito crocante. Eu adoro. A massa sequinha e recheada. Agora eu vou abrir esse que eu fiz enroladinho. É um jeito diferente, tá? Eu cortei do mesmo jeito. Eu cortei em tirinhas de um dedo e fiz ele assim enroladinho, ó. Vocês estão vendo a fumacinha?
massa toda cozida. Tudo com creme de avelã fica bom, né, gente? Nossa. Bom. Muito, muito bom. Peraí. Solta os bichos, Gil. Experimentem, façam em casa, como sempre. Eu peço para vocês fazerem, para vocês reproduzirem em casa a receita que eu faço, porque eu faço com muito carinho para que vocês possam ter a experiência que eu às vezes tenho na minha casa. Essa é uma receita que eu faço em casa. Lá em casa todo mundo adora. Eu às vezes faço salgado e às vezes faço doce. Falei para vocês, às vezes uso banana, doce de leite. Gosto também de molho pesto, que é super rapidinho de fazer. E eu já dei receita aqui no Papo com a Fê. Vai lá no YouTube da Diário e procura receita de molho pesto, que você vai ver o programa e vai aprender a fazer para colocar. Em vez de colocar a pasta de avelã, o creme de avelã, você bota o molho pesto ou um azeite com alho amassado, um creme de alho, uma pasta de cebola. A massa folhada combina com tudo. E eu te espero para mais um Papo com a Fê na outra semana, tá? Um beijo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Sempre feito muito especial para vocês. Vou ficar aqui comendo o meu folhado enquanto eu me despeço de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na Rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia.
Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum.